sobre a melatonina, a sua função no nosso corpo e principalmente a sua influência no sono, né? Que a gente, como universitário, é meio prejudicado nesse ponto. Então, a melatonina vai ser um hormônio que vai ser sintetizado a partir do triptofano, vai ser um derivado da serotonina, e vai ser secretado principalmente pela glândula pineal, por estimulação simpática. Ela vai ser considerada um hormônio da escuridão, né? E a sua síntese vai ser controlada pelo ciclo circadiano, que eu vou falar logo à frente. A sua produção vai ser estimulada pela ausência da luz e vai ser inibida pela presença dela. E é importante a gente tocar nesse ponto agora que a produção da melatonina não está sujeita aos mecanismos de retroalimentação. Então, não tem nenhum tipo de feedback, né? A melatonina, ela vai ter um papel muito importante no nosso corpo. Ela vai ter um papel importante na imunidade, ela vai ser um anti-inflamatório, um antitumoral, e ela vai principalmente fornecer informações sobre o ciclo do claro e escuro, sobre o nosso ciclo de sono e vigília. E vai controlar muitos hormônios, né, que vão trabalhar no nosso corpo. Ela vai ter uma ação direta nos radicais livres de oxigênio e de nitrogênio, que é o papel antioxidante dela. E os seus receptores específicos são associados à proteína G. E dá para ver aqui. Um ponto importante a gente comentar aqui, principalmente hoje em dia, é o uso do celular à noite, que vai prejudicar essa secreção e vai afetar bastante a qualidade e a quantidade do nosso sono. Sobre o ciclo circadiano, é uma coisa muito importante a gente saber, a gente procurar saber, e eu vou falar um pouco disso para vocês. Tanto a luz natural quanto artificial vai influenciar o nosso corpo por osciladores endógenos. Nós vamos ter os osciladores centrais e os periféricos. O nosso principal oscilador central é o núcleo supraquiasmático, que fica na porção anterior do hipotálamo, que é por lá que a gente vai receber as informações a partir da retina. Os osciladores periféricos vão ser controlados pelo ritmo desse núcleo lá no cérebro, né? E um ponto importante, interessante de se tocar, que nós vamos ter uns clock genes, que são genes do relógio, que eles vão trabalhar na codificação de fatores de transcrição de proteínas do relógio, que os seus níveis vão ser estimulados por ciclos constantes, ciclos oscilantes. Obviamente, assim, pulando muitas etapas da anatomia, esse processo vai ser importante, principalmente quando a luz vai chegar influenciada, principalmente pelo trato retino-hipotalâmico. Essa informação vai chegar até a glândula pineal, onde esse metabolismo vai ser controlado. Sobre o ciclo, é importante comentar que ele vai ser acompanhado pela secreção da melatonina e pela oscilação da temperatura corporal também. Em indivíduos com o ciclo normal, com esse ritmo normal, a secreção da melatonina vai começar na penumbra, 2 antes do início habitual do sono. Esse início vai ser acompanhado tanto da queda da nossa temperatura corporal e a diminuição do nosso estado, no estado de alerta. Tanto essa diminuição do estado de alerta com a necessidade da gente dormir e também o impulso por conta do sono da vigília anterior vai fazer com que a gente tenha uma alta propensão ao sono. Então, isso é algo pensado, né? Algo calculado para a gente conseguir manter o sono durante a noite. O pico da melatonina vai acontecer logo depois do ponto mais baixo da nossa temperatura corporal, que vai ser aproximadamente cerca de 7 horas depois do início da sua secreção e cerca de 3 horas antes do início habitual do sono. Esse baixo sinal de alerta, essa diminuição, vai ajudar a manter o sono à medida que esse impulso de dormir vai se dissipando. De manhã, a melatonina vai diminuir para níveis muito baixos e a nossa temperatura vai começar a aumentar. Então, isso tudo vai promover a nossa vigília, vai fazer com que o nosso ciclo vai se aumentando durante o dia, né? A gente conseguir se manter acordado, promovendo aí para a gente 16 horas de vigília consolidada. Esse ciclo, embora seja controlado geneticamente, seja inerente ao nosso corpo, vai ter muitos fatores exógenos, como, por exemplo, a luz, como eu comentei aqui, os exercícios, as refeições e o contato social. Sobre o sono, agora mais um ponto de curiosidade, um ponto de importante saber que o nosso sono ele vai ser dividido em fases, em estágios. O sono, tanto a qualidade quanto a quantidade desse sono vai ajudar a gente em muitas áreas do nosso corpo, como a saúde do cérebro, do coração, do sistema imunológico, e fazer um papel muito importante na nossa consolidação da memória, nossa criatividade, na função cerebral e outras coisas.
O nosso sono é dividido em fases, que vão ser repetidas em ciclos. E numa noite típica, nós temos de 4 a 6 ciclos desse funcionamento. Então, o primeiro estágio é o estágio 1 do sono não REM. Esse REM significa movimento rápido dos olhos. Esse primeiro sono, esse primeiro estágio, vai ser a transição da vigília e o sono. Vai ser um sono leve ali, dura poucos minutos. Já o estado 2 vai ser uma fase intermediária antes de um sono mais profundo. Aqui a nossa temperatura corporal vai cair, o nosso movimento dos olhos vai cessar, e por mais que a nossa atividade das ondas cerebrais esteja menor, nós vamos ter breves surtos de atividade elétrica que vai nos ajudar a não acordar com estímulo interno. Então, na primeira vez, ela vai durar ali de 10 a 25 minutos, e nos próximos ciclos, essa duração vai aumentar. Então, é importante dizer que a gente passa a maior parte do tempo, se não muito tempo assim, no estágio 2. E aí a gente passa quase metade da noite nesse estado. Já no estágio 3, é o estado profundo. A gente depende dele para acordar com disposição, né, durante a manhã. Ele vai durar de 20 a 40 minutos nos ciclos da primeira metade da noite. Depois ele vai diminuindo o seu período. Ele vai ser importante principalmente para a secreção do hormônio do crescimento, para a criatividade, para a perspicácia e para a imunidade. E agora temos o sono, o REM, que significa movimento rápido dos olhos. Nos adultos, ele só vai ocorrer uma vez depois de cerca de 90 minutos dormindo, e ele vai se repetir várias vezes ao longo da noite, com uma duração cada vez maior. Aqui é muito importante comentar que é como o nosso corpo funciona para a gente não acordar, mas ainda assim funcionar de qualquer forma, tanto que os nossos músculos ficam mais descansados, a gente não consegue, né, ter tanto movimento, para a gente não demonstrar toda essa atividade que está acontecendo dentro da gente. Por isso que é o movimento rápido dos olhos, é uma parte do sono onde ali a gente vai recarregar tudo, né? E aí as nossas ondas cerebrais vão se parecer de quando a gente está acordado. Então tem uma importância muito grande para o nosso funcionamento do corpo e de tudo aquilo que acontece enquanto a gente está dormindo. Agora a Tatiana vai falar um pouco sobre a insônia. Oi, gente, meu nome é Tatiana e eu vou falar um pouquinho sobre o uso da melatonina, né, como medicamento, falar sobre as contraindicações, os efeitos colaterais, mas antes um pouquinho eu vou falar sobre o mecanismo de ação da melatonina, só para lembrar que a Mari ela já tinha introduzido um pouco, aí eu vou falar um pouquinho. Basicamente, esse mecanismo de ação, ele pode ter uma ação direta ou então uma ação que é dependente de receptores. Pela ação direta, que não depende dos receptores, a melatonina vai agir sobre os radicais livres, tipo oxigênio, óxido nítrico. Oi. Não, era só porque... Não, é para deixar ali mesmo. Eu vou voltar para a insônia. Aí tá. Aí falando agora sobre a ação que depende dos receptores, tem os receptores de MT1 e MT2, que são receptores ligados à proteína G. Não, pode deixar, tanto faz o Ah, slide. tá. Aí eles se ligam à proteína G e essa proteína G pode ser G1, GI ou G0 e vai reduzir a produção de AMP cíclico. No MT1, no MT1 também tem a atividade pela proteína GQ, vai ativar a fosfolipase C. O LB, acho que seu áudio está ligado. Não, aí apareceu o negócio. Foi. Aí, no MT1 também tem atividade pela proteína GQ, que vai ativar fosfolipase C, e vai aumentar a produção de diacilglicerol e IP3, aumentando a concentração intracelular de cálcio e a atividade de PKC. E esses receptores, eles são distribuídos pelo corpo inteiro, tem no sistema nervoso central também. E além disso, também tem a melatonina também se liga ao receptor MT3, mas as ações que isso vai... o que isso vai dar não está completamente esclarecido. Tem também o receptor nuclear, que tem afinidade com a melatonina, e esse receptor é da família dos receptores de ácido retinóico, do tipo RZR e ROR, e tem alguns efeitos, que é a regulação da expressão da enzima lipooxigenase e da expressão das enzimas antioxidantes, a síntese da interleucina 2 e também e o seu receptor, além da regulação da síntese do receptor de estrógeno do tipo E2-alfa. Agora, voltando para a insônia, né, finalmente,
A insônia, ela é um dos motivos pelos quais os pacientes mais procuram assistência médica. Grande parte dos brasileiros sofrem de insônia e muitos acabam procurando automedicação, utilizam remédios, tentam achar dietas assim para curar a insônia, mas o que a gente precisa entender é que a insônia ela é um problema de saúde que é preciso procurar um médico para realmente você entender quais são os fatores que vão levar à insônia e a partir do entendimento de quais são os fatores, você vai procurar entender como você vai tratar a insônia. Porque, tipo, apesar do sono ele ser, como a Mari falou, um processo muito bem regulado, tem vários mecanismos envolvidos para regular o sono, a habilidade da pessoa conseguir dormir na hora que ela deseja e manter esse sono ao longo de toda a noite é uma coisa difícil para muitas pessoas e vai depender de diversos fatores. Um deles é, por exemplo, a pessoa que utiliza muito celular e etc. E também os horários de trabalho que aquela pessoa tem. Tá, agora falando um pouquinho sobre o manejo da insônia. Primeiramente, como eu disse, você vai identificar quais são os fatores e as comorbidades que contribuem para a insônia. Tem muitas doenças que acabam gerando uma insônia de forma secundária. E apesar de, muitas vezes, mas apesar disso, de ser importante você saber quais são os fatores, muitas vezes só eliminar os fatores e tratar a comorbidade não é suficiente para você melhorar completamente o sono da pessoa. Então, por causa disso, você vai precisar de tratamento farmacológico e tratamentos comportamentais. Pode passar o slide. Dentre esses tratamentos, o tratamento que é de primeira linha é a terapia cognitiva comportamental da insônia, e dentre os tratamentos farmacológicos, tem o agonista de receptores benzodiazepínicos, antagonista duplo dos receptores de orexina, a doxepina de dose baixa, e tem a rameutiona, que é agonista do receptor de melatonina. Agora falando sobre como que a melatonina ela é usada como medicamento. A Anvisa, em outubro de 2021, ela liberou no Brasil a venda da melatonina como suplemento alimentar, e esse uso seria para maiores de 19 anos, de uma dose diária máxima de uns 0,21 miligramas. Mas é importante dizer que, ao contrário do que as pessoas acham, a melatonina não é uma substância que vai fazer a pessoa dormir. E ela, na verdade, ela não vai manter o seu sono ao longo da noite, ela não vai tratar a insônia. Ela, na verdade, ela meio que funciona como um sinalizador do sono. Você vai tomar a melatonina e ela vai funcionar meio como... Ela vai avisar o seu corpo que é hora de ir dormir, e vai auxiliar na elevação de sinalização endógena, favorecendo a atuação dos mecanismos naturais da homeostase, ou seja, ela não vai fazer você dormir. Ela meio que indica, tipo, olha, agora é a hora que você já vai começar a ficar meio sonolento, agora já é hora de dormir. E isso é um grande problema, o fato que as pessoas acham que ela trata a insônia, mas ela, na verdade, não trata. E uma das consequências que isso pode gerar é que acaba que o quadro da insônia se cronifica e que a pessoa vai se automedicar, né? Ao invés de utilizar um tratamento que seja correto com um dos medicamentos que eu já mencionei, e também com a terapia comportamental, o quadro vai se cronificar e vai aumentar o risco do surgimento de outras doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Mas, apesar disso, a melatonina ela ainda tem algumas indicações de uso, que é, por exemplo, para algumas pessoas que têm uma agenda de trabalho que não é a padrão. As pessoas, na maioria das vezes, elas trabalham durante o dia e dormem durante a noite, mas tem muitas pessoas que trabalham por turnos. E isso acaba atrapalhando o sono, e a pessoa acaba que, tipo, ela pode ter turnos à noite e ela não consegue se manter alerta durante o trabalho e acaba não conseguindo dormir na hora que ela precisa. Então, o uso da melatonina à noite seria, para as pessoas, na verdade, as pessoas que dormem à noite, mas têm turnos diferentes, uma forma seria utilizar a melatonina à noite para facilitar um reajuste mais rápido para esses turnos diferentes de trabalho. E o outro que eu tinha acabado de falar, que seria os pacientes que têm turnos de trabalho à noite
e que desejam dormir durante o dia. Aí a pessoa também poderia se beneficiar do uso da melatonina. A melatonina seria justamente para facilitar a pessoa a ajustar ao novo cronograma dela, às novas horas de sono dela. A, a, a melatonina também tem atuação no jet lag, e seria uma forma de reduzir a fadiga diurna, melhorar o humor e também o menor tempo para o retorno aos padrões normais de sono, energia e alerta. Dentre as contraindicações, a melatonina ela não deve ser utilizada por gestantes ou então por mulheres que estejam tentando engravidar, porque tem receptores de melatonina nos ovários e esse medicamento, a melatonina, vai estar associada à inibição do pico e liberação do hormônio luteinizante no meio do ciclo que pode acabar inibindo a ovulação parcialmente. Além disso, também tem que ser utilizado com cautela nas mulheres que estão amamentando, porque a suplementação de melatonina pode reduzir a liberação de prolactina em mulheres e que vai acabar prejudicando, né, a amamentação. Dentre os efeitos colaterais, ela tem poucos efeitos colaterais, dentre eles a sonolência diurna, fadiga, tontura, cefaleia, irritabilidade, e tem algumas pessoas que relatam sintomas depressivos e de disforia transitórios. Além disso, também pode elevar ou reduzir a pressão arterial. Por isso que as pessoas que utilizam a melatonina, elas têm que... Não, quer dizer, as pessoas que utilizam a melatonina e também fazem uso de antihipertensivos, elas devem ser monitoradas especialmente. Acabou, bom, é isso, essas são as nossas referências. Obrigada. Alguém levantou a mão? Foi sem querer. Eu sou de segunda ainda, nem tenho farmaco. É por isso que os slides ficaram tão bonitinhos. Você vê a dedicação Eu dela. tô na segunda lanche, eu tive muito tempo para fazer. Eu não tenho mais essa felicidade para fazer esses slides. Hum, eu vou ser sincera, eu não reestudei essa parte. Mas olha, que eu saiba, a melatonina, o uso dela não é muito amplo, assim, tipo, a indicação de uso da melatonina não é muito ampla, e, inclusive, eu fui até perguntar para um amigo meu que faz medicina do sono, e a professora mesma disse que funcionaria mais como um placebo. Eu acho que não seria indicado para ser utilizado na apneia do sono. Obrigada, galera. Foram ótimas as apresentações, muito obrigada, as duas. É muito legal ver a galera que não fez farmácia